Holisticamente falando. Oi, gente. Olá. Olá. Hoje a gente vai falar de astrologia. Adoro. E para começar, vamos deixar bem claro, gente, que a maioria das pessoas, quando pensam em astrologia, só lembram do horóscopo, né? Daquela coisa assim, hoje vou encontrar o amor da minha vida. Já pensou? Quantos somos? 8 bilhões? 8 bilhões do planeta, é? 8 bilhões, já pensou que se desses 8 bilhões, todos os aquarianos hoje vão encontrar o amor da vida deles? É. Né? E os que já têm, vão jogar fora para ter um novo amor? Né? Então, essa é a grande... É uma questão muito importante quando a gente fala de astrologia. Né? É um erro comum as pessoas acreditarem que a astrologia se resume ao horóscopo, né? E já então descartam. Na verdade, é aquela coisa matemática. O horóscopo está contido na astrologia, mas a astrologia é algo muito maior. A astrologia é uma ciência. É uma ciência mesmo. Ela é milenar, né? Hoje não, mas eu diria que décadas atrás, agora a gente está retomando a fé na astrologia, mas recentemente houve um descrédito da astrologia. Porém, há milênios, eu diria milênios porque estamos dois milênios aí na época de Cristo, e antes de Cristo, os filósofos, eles eram astrólogos. Os astrônomos, os que estudavam os céus, também eram astrólogos, porque acreditava-se que a movimentação no céu, os aspectos, as posições dos planetas, interferiam na nossa vida. Tanto é que decisões de guerras, de invasões, né, ou de plantio, ou de tomadas importantes, decisões, elas se consultava os astros, se fazia cálculos, né? Sim. Não é à toa que os famosos, né, os 3 reis magos chegaram até o Messias que estava nascendo, porque tinha lá uma profecia dentre os judeus, de uma configuração astronômica, astrológica, seguindo uma estrela, né? E foram seguindo ali, né? Então, assim, eles eram astrólogos. Até hoje, se vocês conversarem com pessoas que lidam com os agrônomos, né? Todo mundo sabe que a maré faz diferença. Por quê? Sim. Porque a lua, né? Mas aqui a gente está falando plantar tal coisa, então... Isso. Mas aí a gente vem para a questão do autoconhecimento, né? Porque a gente fala que essas terapias e a astrologia, ela ajuda muito para o autoconhecimento. Então, só que não pode ser, como a Silvinha falou, baseado num signo, que é o signo solar, que é o nosso sol, né? Então, eu sou peixes. Qual é o seu signo, Ju? Libra. Libra, e o seu? Aquário. Aquário. Temos uma pisciana, uma aquariana e uma libriana aqui. Então, o nosso sol é a nossa essência. Só que vocês sabiam que a maioria das pessoas, né, se relacionando e quando conhece os outros, elas enxergam na pessoa com quem elas se relacionam, enxerga muito mais o ascendente e a lua, e um pouco da Vênus também, muito mais do que o sol, porque o sol é aquela essência que nós temos, com características que já desenvolvemos ou que precisamos desenvolver nessa vida. Então, a astrologia vai muito além do nosso signo solar, porque são vários aspectos, né? Porque são vários planetas. Nós temos planetas que têm mudanças que são geracionais, que são os mais lentos, que quando eles mudam de posicionamento, acontecem coisas para o planeta inteiro, como está acontecendo agora com Plutão, como está acontecendo com Netuno, eles estão mudando, e aí vem consequências planetárias. Mas tem os planetas pessoais, que quando eles vão mudando, interferem na nossa vida. Então, são muitos aspectos. Por isso que uma pessoa não é igual a outra. Porque é como se fosse uma fotografia do seu nascimento, o seu mapa astrológico, sua mandala astrológica. É uma foto. Então tem a posição dos planetas, tem a posição dos signos, tem as casas, os graus, tudo isso influencia. E os aspectos. Tem aspectos, gente. Eu diria que tem combinações, assim, são muitas combinações que fazem, assim, você muito único com a sua mandala astrológica. Então não dá mesmo, né, pra gente ter um estereótipo. Resumir a astrologia horóscopo faz com que você ache que a astrologia não funciona, que é uma bobagem. Porque você olha apenas o aspecto solar e não entende nada. E fala, uai, como é que uma pessoa que é de Libra é tão diferente da outra? Claro, sim, porque você não pode olhar só um aspecto de tantos aspectos que existem. Sim. E é sobre isso que a gente quer falar. Nossa experiência, o quanto teu conhecimento com um astrólogo sério ou com um site sério que faz essa mandala astrológica, que faz o seu mapa. Porque é bom saber, gente, não existe só mapa astrológico.
Você pode ter a sua revolução solar, que é aquele que você faz quando você vai fazer aniversário, para ter os aspectos do tipo de previsões ou energias disponíveis para você vivenciar naquele ano que se inicia. Tem o da sua personalidade, que tem a ver com seu mapa solar. Existe uma coisa chamada sinastria, que é quando você põe seu mapa e você compara com o mapa de pessoas com quem você se relaciona, seja na família, seja amorosamente. Então tem uma gama, né, gente? Hoje várias empresas usam astrologia para definir o plano de carreira, contratação. É incrível isso, eu acho fantástico. É claro, porque você precisa às vezes saber se aquela pessoa tem um aspecto que casa com aquela vaga. Sim. Porque muitas vezes aquilo não é para mim. Sim. De acordo com o mapa, várias empresas, graças a Deus, estão olhando isso hoje. Sim. E eu queria só deixar assim para vocês pensarem. Quem gosta desse caminho do espiritualismo, estuda ocultismo, hermetismo, uma lei que a gente estuda é assim na terra como no céu. Na Bíblia tem isso, né? Então, como é no céu, como é lá em cima, é aqui. Isso para mim é me traz uma clareza de falar sobre astrologia, porque eu acho que assim como tá lá em cima, o nosso sistema solar tá sempre nos influenciando, assim como é lá em cima, é aqui. Então repercute sim, e é uma maravilha, porque, gente, é pista. A astrologia é uma bênção de Deus, porque são pistas. Porque não é fácil seguir aqui nessa vida sem pistas, com os dogmas, com os mistérios da fé. Com tantas opções, né? É um mapa. A palavra mapa astrológico faz todo sentido, porque é realmente um mapa. Fala a tua experiência, Ju, com a astrologia. Ai, gente, então, como eu falei, em 2020 eu mergulhei nesse autoconhecimento e a astrologia, pra mim, foi a ferramenta inicial. Eu comecei a seguir um astrólogo bem famoso aí no Instagram, comecei a entender, fiz alguns cursos básicos para entender a mandala astrológica, para entender a função de cada planeta, de cada casa, de cada signo. E aí eu fui realmente entendendo isso. Porque, gente, até 2019 eu achava também tudo isso uma bobagem. Eu achava ridículo quando falavam para mim dos aspectos do meu signo. Eu falei, gente, mas eu não sou assim. Então, quando eu entendi o meu ascendente, onde está minha lua, onde está Vênus, eu entendi onde Saturno, em que casa Saturno está. Que Saturno fala muito dos aspectos kármicos que a gente tem. E é o regente do ano, 2024, É o regente desse ano, muito bem. Então eu fui entendendo, gente, o quanto, o porquê que algumas coisas aconteceram na minha vida, o porquê que eu era daquele jeito. Porque eu me entendi. A grande questão é que eu parei de me cobrar por coisas que eu não conseguia fazer. Porque eu fui vendo que a minha personalidade estava traçada de outra forma. Então pra mim foi uma libertação. Eu me senti assim, compreendida. Eu me compreendi. E eu também compreendi o que eu deveria desenvolver de uma forma geral. Não exatamente. Não é assim, olha, você tem que fazer isso. Tem pistas disso também. São pistas. O nó do norte. O nó do norte, né? E eu entendi também o porquê que minhas emoções trabalhavam de uma forma, de outra. Então, assim, gente, foi libertador. Sim. E hoje que eu uso... Quando geralmente eu recebo no meu e-mail, né, ali fala dos meus aspectos do momento, falando assim, olha, hoje eu recebo assim, hoje Marte está na sua casa tal, e vai ficar até o período tal. É um período que você vai tal. Gente, cuidado com a precipitação, cuidado, é desafiador, você pode querer entrar em briga e confusão. Exatamente. Reflete você aí. pode ter vontade disso, sempre bate com o que eu tô sentindo naquele momento. Sim. Né? Não é que vai bater exatamente, vai cair daquele jeito, mas é energia. Você vai aprendendo a entender a energia do momento pegando no seu caso. Para você não ir contra a maré, para você ir na fluidez. Na fluidez, você exatamente. ter esses conhecimentos, essas são ferramentas. Elas não te tiram do problema, mas elas fazem você ir num caminho de mais fluidez. E isso é puro autoconhecimento, né? Primeiro, eu sou diferente. Eu não sou igual única. ao outro. Eu sou única, né? Eu entendo que eu estou passando por essa fase. Aí você começa a entender por que você passa pelas coisas, por que você agiu daquele jeito, o que você pode melhorar. E isso é autoconhecimento. Então, a astrologia, ela é uma ferramenta importantíssima, né? Para o nosso autoconhecimento, para o nosso autoconhecer, para conhecer como eu ajo, né, no meu dia a dia, como que eu vou agir quando alguma coisa acontecer,
por que que eu explodi em tal momento, por que que eu fiquei calma em tal momento, Sim. né? Na verdade, é tudo uma combinação, Sim. né? Então, eu acho que a astrologia é puro E outra autoconhecimento. coisa, se você se aprofunda, você consegue se relacionar melhor. Vou dar um exemplo bobo, por exemplo. Nós sabemos o quanto um escorpiano é zeloso da sua privacidade. Ele não vai se expor, ele pode ser até super carismático, amigo dos amigos assim, mas entrar na intimidade e saber o que vai na mente e no coração dele leva tempo. São poucos os eleitos, né? Então, se você vai se relacionar, você está conhecendo uma pessoa de escorpião, e dependendo aí dos aspectos de lua e ascendente, você vai ter um cuidado, você não vai se esforçar ser inconveniente, porque senão ele te descarta logo, né? Você é fulminado. Então, assim, você vai com calma. Você conheceu, né, um capricorniano, você não vai propor coisas para esbanjar dinheiro, ou para ser inconsequente e agir sem pensar muito, porque ele é metódico, ele precisa planejar. Então, assim, quando você tem esses conhecimentos, você consegue, digamos assim, navegar mais tranquilo, mais suave na nave na sua vida. Nas relações. Nas com relações todo mundo. interpessoais. Por exemplo, eu fiz um mapa da minha filha e aí isso me deu um entendimento da personalidade dela. Sim. Saber até onde eu devo ir com ela, entender por que ela age daquela forma. Então, nas relações com as pessoas próximas, isso nos ajuda muito, né, Silvia? Saber aonde você vai pisar, né? Da, Parece da forma como lidar. isso. E saber até do que às vezes você tem que enfrentar mais na frente, no momento, né? Que às vezes, você sabe que às vezes não é o momento, mas você sabe que vai ter um momento em que você vai ter que lidar com um certo aspecto. Sim. Gente, eu não sei nem mensurar, assim. Uma coisa que eu queria só lembrar é que, como eu falei aqui, o signo solar, ele fala da essência. Mas nem sempre uma pessoa que tem aquele signo solar, ele tem aquela essência. Significa que ele recebeu aquelas energias dentro daquele signo solar, porque são energias disponíveis para ele desenvolver aquilo na vida. Pode ser que ele já nasça pronto com aquilo. Pode ser que você tenha um pisciano altamente sensível e empático com as dores alheias, ou alguém que recebeu aquelas energias, porque previamente, e a gente precisa dizer e deixar claro aqui que todas as três aqui acreditam que a vida é em ato contínuo e que a gente nasce e renasce sucessivamente, não é isso, meninas? Né? Então, assim, às vezes você nasceu dentro daquele aspecto energético, recebeu aquilo ali, não porque você já seja tudo aquilo do signo, mas é porque são traços importantes que você precisa desenvolver, que você não desenvolveu ainda. Pode ser também, tá? Pode ser muita coisa. Como foi a experiência quando vocês fizeram mapa astral? Ai, gente, meu mapa, ele foi... Foi fiz em fácil 2020, encontrar a pessoa? Como foi o passo a passo? Então, eu no Instagram conheci esse astrólogo e aí eu me inscrevi lá num programa que ele estava lançando e eu ganhei o meu mapa. Ai, que delícia. Um astrólogo da equipe dele. Legal. E aí essa astróloga entrou em contato comigo pelo WhatsApp, a gente marcou um dia. O que ela precisou de mim? A única coisa que o astrólogo precisa para fazer teu mapa é o dia do teu nascimento, a hora em que você nasceu e a cidade. Mais nada. Ele não precisa saber mais nada, Sobre você. só isso. Gente, é impressionante. Você manda essa informação pra ele, marca um horário, foi assim que a gente fez com uma moça. Inclusive, essa moça, ela tava conhecendo astrologia até bem pouco tempo, ela era arquiteta, a gente até conversou um pouco, ela fazia astrologia como uma segunda profissão. E você olhava pra ela assim, nem dizia, gente, a gente tem até um estigma, um astrólogo, uma pessoa toda mística. Não, gente, é uma pessoa assim como eu, uma moça que, sei lá, devia ter uns 20 e poucos anos. Sim. E aí a gente conversou, ela me pediu uns dias, a gente marcou, e aí numa chamada de vídeo, que ela morava em outro estado, inclusive, ela me explicou a minha mandala. Então ela foi analisando os aspectos dos meus planetas, das posições, das casas, e foi conversando comigo. Foi 1h30 de conversa, geralmente dura. E aí era impressionante, enquanto ela ia falando, eu ficava, gente, eu sou desse jeito mesmo, eu sou assim. E aí ela começou a falar, olha, pode ser que você tenha uma tendência a isso, a isso. E ela até complementou nessa vez, falando um pouco já da Revolução Solar, falando de gente, impressionante. A gente fez isso em maio, ela me falou de 2 eventos que iriam acontecer ainda naquele ano. E assim, claro que ela não sabe exatamente o que vai acontecer, ela vê energia, tá? E assim, eu falei, mas isso aí não tem como, não tem como. Eu tenho uma história de uma amiga minha também. E aconteceu. Gente, eu dei risada na hora, porque
quando aconteceram os fatos, eu fiquei assim, gente, como é porque eu ainda estava descobrindo isso. Uma amiga minha que faz aniversário em outubro foi fazer a revolução solar dela para saber os próximos 12 meses após o aniversário. Aí o astrólogo falou que ela estaria casada dentro de 6 meses. Ela casou em maio. Não conhecia a pessoa ainda, ninguém. Ela conheceu e foram morar juntos. Pá. Mas né? Porque, na verdade, o que já aconteceu também comigo nesse aspecto. Há uma energia ali propiciando aquilo, mas não necessariamente vai acontecer. Sim. Tá? Porque você tem que agir, né? Existem as circunstâncias, por exemplo, no caso de um casamento, né? São 2 pessoas envolvidas, existe o livre-arbítrio de 2 pessoas envolvidas ali. Então é um aspecto mais complexo, mas comigo aconteceram coisas assim, gente, impressionante. E também já aconteceu daquela energia, dela falar de uma energia que estava ali e não aconteceu exatamente daquele jeito. Não sei porquê, mas te dá um norte. Isso. Eu acredito que tudo é muito dinâmico, né? Tudo depende, porque o universo, os planetas, é a natureza, né? Nem sempre a natureza ela vai andar conforme está previsto. Né? Mas assim, o mapa, ele dá esse direcionamento, né? E no dia a dia as pessoas também vão mudando, então isso, nós mudamos e a natureza também muda, então como é uma sincronia, né? Entre os aspectos e o nosso eu, né? O nosso dia a dia, a gente vai mudando. Todo dia a gente é uma pessoa. Aliás, nós somos sempre a mesma pessoa, mas todo dia nós somos, né? Temos aquela oportunidade de o mudar, de né? aprender, né? Hoje eu sou alguém X. Amanhã eu vou ser alguém X mais a minha experiência do dia anterior. E isso, na natureza é isso também, né? A questão toda é o seguinte, como a gente fala que a astrologia é um mapa, para mim, ele é maravilhoso para autoconhecimento, mas ele pode ser usado sim para você saber, não de previsões exatamente, tendências. mas de tendências. Por quê? Isso. Quando a gente fala aquele ditado, gente, o mar está para peixe, ou o mar não está para peixe, isso faz todo sentido. Você tem mar propício para pescaria, você tem... tá ventando demais, você não vai botar seu barco no mar, porque você, né, tem ondas altas, tá tendo chuva, ótimo, a minha terra foi, né, eu vou poder agora plantar, porque o solo tá remexidinho, tá bom ali para eu plantar. Então, do mesmo jeito que a gente fala o mapa para peixe, o mapa astrológico, digamos assim, de previsões, ele diz assim, olha, há uma tendência ótima para tal aspecto. Porque você sabe que a astrologia, você tem ali 12 casas. Então, cada casa é uma área da tua vida, fala da vida. Você fala de família, de saúde, de trabalho, né, de amor, de relacionamentos, de filhos. Então, tem casa para tudo. Então, na hora que você vê uma coisa aspectada dentro de uma casa, sei lá, de filhos, e tem ali um planeta que fala de, digamos assim, educação e filhos, opa, isso aqui é interessante. Quem sabe eu levo meu filho e matriculo nessa escola nesse período, ele vai aprender. Entendeu? Então, você tem, assim, tendências que te ajudam aí num fluxo, fluidez. Mas você pode sempre escolher para outro caminho, porque a gente tem um livre-arbítrio. Exatamente. E o mais importante é isso que você falou, a astrologia como ferramenta de autoconhecimento. De você usar aquilo ali como um norte para você se compreender. Essa é a parte mais importante. Né? Porque é como a gente falou, né? O resto são detalhes. O que a gente faz hoje é o que interessa. Eu queria só deixar tranquilo as pessoas que não sabem o horário que nasceu, souber o local, mas não sabe, né? Enfim, não tem essa informação. Há muito bons astrólogos, aí vocês vão pesquisar, a gente conhece alguns, mas a gente não vai falar do meu. Que uma sessão, tipo, né, tete a tete com você, ele vai conseguir, fazendo uma anamnese, perguntas, respostas, saber qual o seu ascendente. E na hora que ele sabe ascendente, que é a sua casa 1, ele constrói, sabe, o seu mapa. Então não desanima. Mesmo que você não tenha o horário do seu nascimento, você com um bom astrólogo, assim, você consegue ter um mapa também, tá? Isso. É verdade. Lembrando, gente, que às vezes a gente não percebe isso, né? Mas a maioria das pessoas, eu não sei que dia que eu nasci, tem que perguntar pra minha mãe. Não, na maioria das vezes, todo mundo tem
a hora do nascimento Na certidão. na certidão de nascimento. Você já reparou isso? Pode olhar hoje na sua certidão. Na certidão. Pode ser que não bata, mas geralmente os hospitais de muitos anos pra cá, eles são muito fidedignos nisso. Tem pessoas que não conheceram os pais biológicos. Mas assim, mas a maioria, quando eu falo assim, qual Sim. é o horário do sono? Não tenho ideia, tem que Sim. perguntar pra... Não, olha na sua certidão. Sim. A maioria das pessoas não nota isso. E quem não tiver quiser fazer com astrólogo, tem excelentes sites que calculam, tá? E fazem a sua mandala. Uns de graça, Gratuito, outros você paga baratinho, tá? Isso. Quem sabe depois a gente pode se vocês perguntarem pra gente nos comentários, a gente põe lá uns links pra vocês, bacana, tá bom? Então a gente fica por aqui. Fica por aqui. A gente trouxe hoje pra vocês astrologia. Vamos ver o que vem depois? Muito Fiquem com Deus. obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.